Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje estou te trazendo aqui um vídeo super interessante para falar um pouco sobre Magazine Luiza, ou mais conhecido também como Magalu. Como vocês sabem, ela divulgou recentemente seus resultados, tá, do terceiro trimestre de 2021. O que aconteceu no primeiro dia, tá, logo depois, né, que ela divulgou os seus resultados? Basicamente, a empresa caiu aí 17%, né, as ações desvalorizaram 17% no dia, e aí um dia após isso, né, saindo aí do feriado, a gente teve a ação caindo na casa dos 10. E muita gente perguntou, pô, o que tá acontecendo com a Magazine Luiza? Por que caiu tanto? Né, já não basta toda a queda que a empresa teve, né, aí ao longo dos últimos meses, e agora, após o resultado, uma queda ainda mais expressiva. O que é que tá acontecendo? Vale a pena ou não investir em Magazine Luiza ainda? A empresa é boa, a empresa deixou de ser boa? Hoje eu vou trazer aqui um pouco de uma noção geral de Magazine Luiza e eu espero que te ajude aí na sua própria análise, beleza? Se tiver alguma opinião, ou por acaso já investe nessa empresa, comente aqui embaixo, vai ser super legal. E não se esqueça que aqui no canal tem vídeo 2 vezes por dia, beleza? Então não perca nenhum, basta se inscrever aqui e ativar o sininho. Sempre vídeo trazendo aí informações sobre empresas, criptomoedas, tudo para te ensinar a investir melhor e obviamente, né, tentar ter um portfólio robusto para que no longo prazo você ganhe dinheiro. Bom pessoal, o que eu vou fazer, tá? Eu vou abrir aqui um relatório da Genial Analyse, que é onde eu trabalho. Não fui eu que escrevi esse relatório, né? Não sou eu responsável por Magazine Luiza, mas acho que vai, de certa forma, ajudar a gente nessas informações, tá? Para esse vídeo. Basicamente, qual que o título já diz aqui, né? Cenário macro, tá? E forte base comparativa, ou seja, a base comparativa do terceiro trimestre de 2020, onde a Magazine Luiza apresentou um crescimento super robusto. Vencem a luta no sentido de, cara, superou o que a Magazine Luiza trouxe nesse resultado e por isso que a ação tá caindo bastante. Quero comentar um pouquinho sobre o cenário macro, tá? Por que isso é importante? Por que você tem que entender isso? Toda empresa tá ligada a crescimento, ou seja, aquela empresa que tá crescendo de fato, tá? Que não tá num estágio de maturidade avançado. Vamos colocar assim, praticamente, tá? As empresas que não pagam dividendos muito robustos, elas estão crescendo, elas estão criando produtos, trazendo cada vez mais cliente, abrindo lojas, criando soluções, assim por diante. Todo esse tipo de empresa de growth, né, que a gente chama de growth stage, no estágio de crescimento, ela é muito penalizada, primeiro, por uma questão de taxa de juros mais alta. Quando as taxas de juros mais altas sobem, todas as empresas automaticamente são muito prejudicadas. Então você pode ver aí, não é só Magazine Luiza que está caindo, é Magazine Luiza, é Melios, é Mosaico, é Bemob, é Via Varejo, é todas as empresas relacionadas também aí a e-commerce e a tecnologia crescimento. Então não é uma questão específica dessa empresa. Outra coisa que não ajuda muito, uma inflação mais alta e uma menor disponibilidade, né, de renda das pessoas, o que acaba fazendo? As pessoas acabam decidindo onde é que elas vão gastar o seu dinheiro para consumir os produtos. Obviamente que o varejo, né, que o e-commerce, que vestuário, por exemplo, ou eletrodomésticos, acaba ficando, né, num segundo plano. As pessoas acabam gastando com alimentos, por exemplo. Então essa dinâmica de uma maior inflação, de uma recessão econômica, menor disponibilidade de renda, isso afeta muito também o crescimento dessas empresas, pelo menos nesse período. Isso tudo, tá? Esse cenário macro já é suficiente para os investidores incorporarem essas informações nas suas análises e isso automaticamente vai mudar os preços das ações, obviamente corrigindo para baixo. Agora, qual que foi uma outra questão que eu acho interessante de mostrar? Magalu reportou os resultados, tá? Se tornando mais uma nova vítima do cenário macroeconômico, como eu já mostrei para vocês. E quais foram os destaques? Acho que é interessante a gente falar disso um pouquinho. Destaque ficou para o e-commerce nesse resultado, com as vendas digitais representando 72,3% do GMV total. O maior crescimento foi para o Marketplace, 67% ano contra ano, que superou 3,5 bilhões em vendas, tá? E atingiu 35% de participação no e-commerce total. Aí a gente tem aqui também uma questão aqui, quando a gente olha para o 1P, a gente tem um crescimento mais moderado, de 7% ano contra ano, o que era de se esperar após o crescimento expressivo no terceiro TRI de 2020, que foi de 150%. Tá? Mesmo em cima da forte base comparativa do terceiro TRI de 2020, foi de 148,5% ao ano, a companhia ainda assim divulgou um crescimento no e-commerce considerável de 22,5% ao ano. Então qual que é a grande questão aqui? Quando a gente olha o resultado de Magalu, às vezes você fala, pô, mas cresceu, trouxe resultado, mas qual que é a grande questão? Cenário macro, como eu comentei. 2, a gente tem uma base comparativa de crescimento, que foi no ano de 2020, especialmente no terceiro TRI de 2020, que foi muito grande. Mas eu acredito que isso foi muito também saltado por uma questão contextual que a gente estava passando, de lockdown, das pessoas indo para o digital, para as pessoas aderindo mais ao e-commerce. Então era normal que esse crescimento acontecesse e, na minha opinião, era normal também que a gente esperasse que isso não aconteceria para os próximos anos, tá? Eu acho que esse crescimento tão rápido foi um pouco anormal, tá? Foi puxado por essa situação e eu não acho que esse crescimento vai ser perpétuo, no sentido de acontecer para os próximos anos, tá?
De novo, outro destaque, aí um destaque negativo agora para a operação da Magazine Luiza foi nas lojas físicas, tá? Então depende bastante, né, da venda de produtos de ticket médio mais elevado. Então, como ela está bastante exposta ao cenário macro que eu comentei, e a inflação e os juros não ajudam, a gente tem uma redução, aparentemente, né? Aparentemente não, de fato comprovado, na receita de 8% e 14,6% ano contra ano no decrescimento no sentido de vendas, no critério que eles chamam ali de vendas mesmas lojas, tá? É um tipo de indicador, vamos dizer assim, que o pessoal acaba acompanhando no Magazine Luiza. Então, essa queda não foi suficiente para apagar o aumento de 12% do GMV total da companhia. Então, de certa forma, o GMV subiu, a companhia aumentou, a companhia cresceu, mas comparando com o que a gente viu no ano passado e o cenário macro, isso não foi suficiente para deixar de lado, vamos dizer assim, entre aspas, o pessimismo dos investidores com base, né, nessa empresa e nesse setor em geral. A gente também tem um problema muito grande, tá? Que isso acaba também afastando os investidores, trazendo uma pressão vendedora maior para a empresa, que é a perda de margem, né, de certa forma. Então, como vocês podem ver aqui, margem bruta, tá? No terceiro TRI de 2020 estava ali em 26,2%, caiu para 20,1%, tá? Bastante queda. De novo, margem EBITDA, tá? De novo, perdeu aqui. A gente tinha no terceiro TRI de 2020 6,8% de margem EBITDA, tá? Isso aqui foi para o quê, tá? 1,6% de margem EBITDA. Ou seja, o que a gente pode ver, é claro, né, que você tem os ajustes aqui. Então, se você for olhar a margem ajustada, mesmo assim a gente teve queda. Não para 1,6, mas para 4,1. Os ajustes, tá? São alguns ajustes que a própria companhia faz, excluindo alguns itens, por exemplo, não recorrentes. Mas, de fato, o resumo aqui é perda de margem. Isso é muito ruim também, porque isso acaba, de certa forma, né, implicando nas premissas de crescimento da empresa e também nas premissas de lucratividade dessa empresa. Essas informações incorporadas pelos investidores causam também uma pressão mais vendedora no papel. Vamos só resumir aqui em alguns pontos, tá? Pontos positivos, o que a gente pode dizer? De fato, a empresa cresceu, como eu mostrei para vocês. O GMV total cresceu 12% ao ano, né? Ano contra ano. Agora, obviamente, base comparativa, comparando com o ano passado, não foi bom, a gente tem o cenário macro. O Marketplace, tá? Foi um destaque para o trimestre, atingiu 120 mil sellers, né, vendedores, 35% de participação no e-commerce total. O GMV 3P, né, que é uma das formas, né, de olhar, o 3P e 1P, superou a marca de 3,5 bilhões de reais, num crescimento de 67,3% ano contra ano. Tá? A gente tem a parte ali da fintech, né, com o volume TPV, né, o Total Payment Value, superando 18,5 bilhões, crescimento de quase aí 100%. Tá? E a base de cartão de crédito a gente tinha a marca de 6,6 milhões de cartões, crescimento de 33,3%. Em termos aqui de malha logística, tá? A gente sabe que toda essa parte de e-commerce, a gente tem cada vez mais essa briga dos players numa entrega cada vez mais rápida, né? Cada vez mais eficiente. Serviço de logística segue melhorando, tá? A malha própria já faz 80% das entregas 1P e coleta 65% dos pedidos 3P. A entrega ultra rápida, que é um pouco dessa tendência que eu comentei para vocês, está implantada, né? Ou implementada, tanto faz aqui, em 80 cidades, cobrindo 100% das capitais onde tem loja. Agora, os pontos negativos, as lojas físicas, tá? Sofrem um impacto econômico muito grande, não só com essa questão, né, que a gente comentou ali em cima do cenário macro, mas também dessa queda no consumo, né, desses produtos, e a gente sabe que as lojas físicas também são muito importantes para a Magazine Luiza, as margens são bastante pressionadas, a gente viu, comentei com vocês, e o cenário macro. Enfim, eu sei que muita gente pode parecer que o resultado em geral foi bom, né? A empresa cresceu, mas foi como eu comentei. Não é suficiente, tá, esses pontos para fazerem com que os investidores se tornem um pouco mais otimistas com o que vem a seguir. Por quê? Por que eu tô colocando muito forte esse ponto aqui, gente? Não é porque a empresa é ruim, e eu não concordo com isso também. Eu acho que a Magazine Luiza é uma boa empresa. Eu acho que, inclusive, é o melhor player do setor nesse sentido. Eu prefiro muito mais a Magazine Luiza, por exemplo, do que a Via Varejo, tá? Apesar de também ver alguns pontos positivos em Via Varejo. Agora, de uma forma mais resumida, né, de uma forma mais macro, o setor de varejo vai sofrer. Então as pessoas acabam incorporando isso nas análises e os preços acabam caindo. Então a gente tem sim essa incerteza para os próximos anos, pelo menos ano que vem, de recessão econômica, de incerteza política, de juros mais altos, de inflação mais controlada? Tem. Isso é muito prejudicial para as empresas. Agora, se você é um cara que está investindo mais para longo prazo, pô, que é daqui a 10 anos, daqui a 15 anos eu quero ver esse retorno do meu investimento, talvez agora, de fato, seja uma boa hora, né? Se a gente for pensar assim, de você comprar negócio que você acredita, negócio que você acredita no crescimento que você gosta, a preços super baixos. É o que tem acontecido com a maioria da Bolsa Brasileira. Existe o risco? Existe. O risco é grande, por isso que os ativos estão bastante descontados. Mas se você acredita que esse risco vai ser superado e que você acredita na perenidade, vamos dizer assim, do modelo de negócio,
faz total sentido você comprar. O que eu tenho feito, tá? A minha carteira é bastante diversificada, já comentei bastante aqui. Então eu tenho muitos investimentos fora do país, eu tenho investimentos em criptomoeda também. Quando eu olho para o Brasil, eu tô aproveitando esses momentos para comprar aqueles negócios que eu de fato gosto. E não de fato gosto para especular, para vender daqui a um ano. Eu de fato gosto para me tornar sócio daquela parada e ficar com ele daqui, 10, 15 anos. Empresas de fato de crescimento. Então se você gosta assim, eu acho que talvez seja uma boa hora sim de você comprar. Agora, tá? A análise é sua, você que tem que decidir. Eu te trouxe aqui os pontos, tá? Você pode comentar aqui a sua opinião e eu te vejo também nos próximos vídeos aí. Não esquece de comentar aqui o que você acha, que é super interessante. Você discorda disso tudo? Você acha que Magazine Luiza é um ótimo investimento, independente do que está acontecendo? Pode comentar. Ou se você odeia Magazine Luiza, não quer investir nem a pau, também comenta aqui, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, até mais. Fui.